Tiago, capítulo 4, dos versos 7 ao 10. Diz assim a palavra do nosso Senhor: Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Amém. Meus irmãos, o tema da mensagem desta noite tem como título: Princípios que todo cristão deve praticar para transformar conflitos em harmonia com Deus e o próximo. Muitos acreditam que a intimidade com Deus se relaciona exclusivamente a Ele, desconsiderando a importância de manter relações bíblicas com o próximo. Viver em conflito com outros não deveria ser visto como algo que não afeta a comunhão com o Senhor, pois afeta profundamente. A perspectiva de que somente minha comunhão com Deus interessa é influenciada pelo individualismo de nossa sociedade, que exerce forte pressão para que cada um viva em função de si mesmo, sem levar em conta o outro. Contudo, a responsabilidade pela maneira como vivemos não recai apenas sobre a sociedade, como se eu pudesse taxar a sociedade ou considerar a sociedade como fonte de deturpação das minhas relações, olhando para a sociedade, somente para ela, como se ela fosse simplesmente a fonte, o catalisador das minhas relações conflituosas. Muitos, infelizmente, pensam desta forma. Nós, contudo, não devemos. Porque a sociedade simplesmente fornece o que o coração humano egoísta ardentemente deseja. Uma sociedade sem Deus, somada a um coração egoísta, resulta em individualismo. O altruísmo é taxado como algo insignificante, empobrecedor, que faz com que as pessoas que assim ajam sejam consideradas como pessoas dependentes emocionalmente dos outros. Por isso que eu digo, à luz de Tiago, que a sociedade simplesmente fornece a um coração egoísta, desenfreado nas suas paixões loucas, aquilo que já está em seus íntimos, o desejo por lutas e guerras. Por isso que nós não podemos dizer que a culpa é da sociedade, pois uma sociedade sem Deus, somada a um coração egoísta, certamente gera individualismo. A igreja, por sua natureza, ela não deve se portar desta maneira. Ela não é um espaço onde cada pessoa individualmente viva sua intimidade com Deus sem levar em conta o próximo. Porque a igreja é lugar de família. A igreja, ela comporta membros que são membros uns dos outros. Somos a igreja de Cristo e como igreja somos corpo do cabeça que é Cristo Jesus. Tiago, ele já demonstrou que as guerras e lutas, assim como a amizade com o mundo, geram conflitos intermináveis entre as pessoas, principalmente inimizade com Deus. No entanto, como vimos, em Deus há uma graça abundante capaz de transformar a divisão em unidade, intrigas em reconciliação e rancor em perdão, pois a graça de Deus transforma tudo quando há arrependimento e submissão à sua vontade. Meus irmãos e irmãs, o mundo rejeita Deus, se revolta contra o Senhor. E ao viver relacionamentos sem Cristo, o que predomina são guerras e lutas, e uma falsa paz. Por outro lado, os cristãos, por serem salvos em Cristo Jesus, devem incorporar em suas vidas um modo de viver que impacta suas relações com os outros. Pois as relações com os outros refletem a relação que a igreja possui com o Senhor. O mundo representa suas normas, apresenta sua forma de conduta para que os seus relacionamentos conflituosos se portem daquela maneira, guerras e lutas, enquanto nós, como guiados pelo Espírito Santo de Deus, devemos ser influenciados de maneira profunda nas nossas relações com o Senhor e com o próximo, à luz das Escrituras Sagradas. É por isso que Tiago disse que os cristãos não devem se portar desta maneira. De que maneira? Com lutas e guerras, partidos e aflições. Porque o mundo tem a sua forma de agir, e os cristãos,
possuem princípios que orientam as suas relações. A forma de viver do mundo e dos cristãos diferem entre si. Por isso, Tiago apresenta princípios que todo cristão deve praticar para transformar conflitos em harmonia com Deus e com o próximo. Uma vez que nós nos relacionamos com o Senhor espiritualmente, à luz da sua palavra, é natural que as nossas inter-relações também sejam afetadas pelas Escrituras Sagradas. Ao invés de guerras e conflitos, haverá paz. Ao invés de inimizade, haverá restauração e reconciliação dentro da igreja. Pois, como disse Tiago, entre o povo de Deus não deve haver guerras e lutas. É por isso que no texto em questão, dando continuidade àquilo que eu expus domingo passado, ele passa agora a considerar determinados princípios para que os cristãos, vivendo esses princípios, possam ter relações saudáveis, relações de paz, relações onde o Senhor é glorificado, exaltado, uma vez que nós éramos inimigos, agora somos amigos de Deus. E em termos de princípios, a primeira coisa que eu quero que você observe no nosso texto é a submissão a Deus e a resistência ao diabo. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. O termo sujeição, conforme utilizado por Tiago, é uma expressão de origem militar que faz referência à permanência em seu próprio posto ou posição. O que significa, meus irmãos, é que nós devemos nos submeter integralmente a Deus. Pois o termo usado por Tiago faz com que entendamos qual é a nossa posição diante de Deus. Faz com que compreendamos qual é o nosso estado, a nossa posição diante do Criador. E o nosso estado deve ser de obediência, de sujeição, porque a palavra sujeição aqui significa, sobretudo, obediência ao Criador. E note que todos os princípios que Tiago desenvolve, nos versos 7 ao 10, são verbos que estão no imperativo, que pontua para nós uma ação de tempo contínua, ou seja, eu me sujeito ao Senhor e continuo a me sujeitar a Ele. Porque se você não se sujeitar a Deus, se você não se sujeita às Escrituras Sagradas, há um outro Senhor no seu coração, que não é Deus. Pode ser o diabo, pode ser o mundo, ou o seu ego. É por isso que Tiago, no verso 7, ele diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, para que não estejamos em brigas, para que não estejamos em relações conflituosas que manifestam guerras e lutas. O que eu e você devemos fazer diante do Senhor é nos sujeitarmos a Ele. E a forma de nós nos sujeitarmos a Ele é obedecendo a sua palavra. Porque sujeição, que significa, posição ou estado perante o Senhor, nos traz a ideia de obediência àquele que nos resgatou. Notem, meus irmãos, que Tiago ele está considerando princípios junto à igreja, para que a igreja, praticando estes princípios, venha manifestar luz, paz, graça, bondade, paciência, domínio próprio. Só que tudo isso só é possível quando os nossos corações se sujeitam a Cristo. E foi para isto que Cristo disse aos seus apóstolos na grande comissão: levar as pessoas a sujeitarem os seus corações a Deus. Portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar a minha palavra. Ou seja, o Cristo Todo-Poderoso, que exerce poder sobre todo o universo, ele comissionou os seus apóstolos para que vidas se dobrem ao seu senhorio. E a forma dessas pessoas se dobrarem a Cristo é sujeitando os seus corações a Deus. E Tiago continua e diz: mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando nós nos sujeitamos a Deus, quando nós vivemos em obediência à palavra revelada, que é autoritativa do nosso Redentor, nós sabemos que o que nos compete é resistirmos ao diabo. Porque os nossos corações devem estar sujeitos ao Senhor. E como corações entregues completamente a Deus, pesa sobre nós mais um mandamento, que é resistir ao diabo. Porque somente se sujeitando a Deus é que de fato iremos resistir ao diabo. E resistindo ao diabo, ou seja, algo que também deve ser contínuo, ele vai fugir de nós. É impressionante, meus irmãos, como muitos cristãos temem ao diabo
ao invés de resisti-lo. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5. Tiago, ele diz que nós devemos nos sujeitar a Deus, obedecê-lo. Em seguida, ele diz que nós devemos resistir ao diabo. E a consequência de uma vida de obediência e resistência a Satanás, o inimigo da nossa alma, é que ele vai fugir de nós. Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 5, no versículo 8, ele diz assim: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Agora vá lá para Efésios, capítulo 4, versículo 27. Efésios 4, 27, um versículo pequeno, diz assim: nem deis lugar ao diabo. Como eu acabei de falar, é impressionante, é estarrecedor, como muitos cristãos temem ao diabo ao invés de resisti-lo. Paulo escreveu 13 epístolas, e as suas epístolas pouco falam do diabo. Falam de revestimento espiritual, renúncia do pecado, mortificar a carne, buscar o Senhor, pensar nas coisas celestiais. Ele pouco fala do diabo. Todavia, ele não ignora a malignidade de Satanás. Ele diz que nós não devemos ignorar os seus ardis. O que eu estou querendo que você entenda é que você não deve temer o diabo. Por quê? Porque lá em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, além de Tiago 4, 7, está estabelecido que Satanás, ele é o nosso adversário. Ele nos afronta. Por isso que Pedro, antes de dizer que o diabo é o nosso adversário, primeiro ele diz que nós devemos ser sóbrios e vigilantes. Sendo sóbrios e vigilantes, nós devemos saber que, como Paulo, nós não podemos ignorar os ardis de Satanás, porque ele é o nosso adversário. Só que Pedro, ele acresce dizendo o seguinte: anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. E Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 27, diz que nós não devemos dar lugar ao diabo. E voltando novamente para Pedro 5:8, na sua primeira epístola, notem as palavras em derredor. Ele é nosso adversário. Não ignoramos os seus ardis, mas ele anda em derredor. Essa palavra significa que ele anda pelas bordas. Satanás, ele não possui coragem de se aproximar do povo do Senhor. É isso que Pedro está dizendo. A única coisa que Satanás pode fazer com relação ao povo do Senhor, ele que anda em derredor, nas bordas, nas beiras. A única coisa que Satanás pode fazer é aguardar se alguém vai se afastar do Senhor, dando lugar ao diabo. Porque somente afastados de Cristo, o diabo pode fazer algo. Por isso, meus irmãos, que o diabo ele não pode ser temido pelo povo do Senhor. O que nos compete é resistirmos a ele. Porque nós estamos em Cristo e o Espírito Santo de Deus está em nós. Então, por qual razão você vai temer o diabo? Uma vez que você deve resistir, e ele vai fazer o quê quando você resiste? Você que está obedecendo ao Senhor, ele vai fugir. Diz Tiago. Como diz os nordestinos, ele vai botar o pé na carreira. Satanás, ele vai fugir porque ele só anda ao nosso derredor, nas bordas. Ele não tem coragem para se aproximar, porque nós somos propriedade, como disse Pedro na sua primeira epístola, nós somos propriedades do Senhor. Nós pertencemos a Ele. Nós somos a igreja, a noiva de Cristo. É por isso que nós não devemos temê-lo. Agora, é claro, você não deve ignorar os seus ardis. Você não pode deixar de considerá-lo como seu adversário, porque se você se afastar de Cristo, você vai estar dando lugar ao diabo. Porque a única coisa que o diabo pode fazer é se aproveitar quando você se afastar de Cristo. Ele só pode fazer algo nessa conjuntura, quando você se afasta de Cristo. E o que é que nos afasta de Cristo, meus irmãos? O pecado. O pecado nos separa do Senhor. É por isso que Tiago ele diz, olha, sujeitem-se a Deus, obedeçam a Ele. Então, resistam ao diabo. E a promessa de obediência ao Senhor, resistência ao diabo, é seguida de que Ele vai fugir de vós. É por isso que o cristão ele não pode temer o diabo. Ele deve resistir.
Vejam, meus irmãos, que os primeiros princípios que Tiago estabelece para nós, para que estejamos em comunhão com o Senhor e uns com os outros, é obedecer a Deus, resistir ao diabo, e ele vai fugir de nós. É por isso que não faz sentido quando pessoas temem o diabo. Você já deve ter ouvido alguém revelar temor ao que o diabo pode fazer contra a sua vida. Se você se sujeita a Deus, pois com essas palavras, Tiago ele chega à sua conclusão final, resultante, daquilo que ele afirmou anteriormente. Tiago ele está dizendo que ele não está confiando em si próprio, à luz daquilo que ele falou anteriormente. Você não está confiando em si próprio. Você não é uma pessoa soberba. Você não está confiando em sua própria força. Você está se sujeitando a Deus. Você está se rendendo a Deus. À luz daquilo que ele falou anteriormente, isso significa que nós devemos renunciar o nosso ego, a nossa autonomia, abandonarmos os planos pessoais, que são planos traçados à parte de Deus. É por isso que Tiago ele diz: sujeitem-se ao Senhor, voltem-se para Deus, deixem que o amor dele reconquiste seus corações. Não pode existir nenhuma parte de sua vida que não esteja sob a autoridade do Senhor. Cristo lhe chamou para você entregar a sua vida por completo a Ele, e não partes de sua vida. Ele exige toda a sua vida, porque se você não se sujeita a Ele, você não vai conseguir resistir ao diabo. E não resistindo ao diabo, ele não vai fugir de você. Pelo contrário, ele vai lhe levar ao enfraquecimento da fé. Ele vai lhe levar, ao invés de promover união e comunhão, promover guerras e lutas. Você vai deixar de confiar em Deus para confiar em si próprio. Por isso que você não pode deixar de entregar toda a sua vida ao Senhor. Porque se você não entregar toda a sua vida a Cristo, você não está se sujeitando a Ele. E uma vez não se sujeitando totalmente ao Senhor, você não o tem. Porque Cristo ele quer a sua vida por inteiro, não partes. Por isso não permita que seu coração o influencie negativamente a respeito daquilo que você almeja, em termos de posições, prejudicando alguém para conquistar algo, aquilo que nós consideramos anteriormente. Não permita que o seu coração reine em sua vida. Não deixe que algo na sua vida contrarie a sua palavra. Seja o seu coração, pessoas, circunstâncias, que a sua vida seja dominada completamente pelo Senhor. Submeta-se inteiramente a Ele, pois somente se sujeitando ao Senhor é que você vai, de fato, resistir ao diabo, não dando lugar a Ele. Somente obedecendo ao Senhor completamente é que você vai ter as forças necessárias para continuar caminhando, mesmo quando se sentir fraco. Continuar caminhando, mesmo que aos seus olhos não há forças hábeis para vencer os obstáculos, porque Deus está com você. E uma vez estando com Deus, nós conseguimos vencer qualquer coisa diante de nós. Porque o nosso maior inimigo, meus irmãos, não é o diabo, mas os nossos próprios corações pecaminosos. Por isso que Tiago, a partir do versículo 7, ele diz: sujeitem-se a Deus. É claro, meus irmãos, que nós não podemos ser indiferentes ao diabo como se ele não tivesse poder. Como vimos, ele é nosso adversário. Não devemos desconsiderar suas artimanhas, pois alguns cristãos sucumbiram diante das armadilhas de Satanás porque passaram a desconsiderá-lo, a subestimá-lo. Eles caíram porque ignoraram as suas táticas. Contudo, não devemos temer o adversário da nossa alma. Não devemos nos sentir impedidos de falar ou agir por achar que ele está ouvindo e pode reagir. Você já ouviu alguém dizer isso? Olha, eu não vou falar nada porque senão o diabo ele vai ser um obstáculo. É um segredo entre mim e o Senhor. Se eu falar alguma coisa, ele vai fazer algo e não vai dar certo. São pessoas que temem o que o diabo pode fazer. E em nenhum momento da Escritura Sagrada você vai encontrar qualquer referência a termos temor de Satanás. Lembra o que Cristo falou? Não temam aquele que pode matar o corpo. Temam antes
aquele que pode matar o corpo e fazer a alma perecer no inferno. Devemos temer somente ao Senhor. O que nos compete é nos sujeitarmos a Deus e resistirmos ao diabo. Como nosso adversário, ele vai andar ao nosso derredor, nas bordas, bramando como um leão. Todavia, não devemos temê-lo, resistir. E a ideia de resistir, como eu falei, a respeito de todos os princípios que nós vamos considerar, dos versos 7 ao 10, os verbos que Tiago usa, aproximem-se, convertam-se, se acheguem, submetam-se. Todos esses verbos são imperativos. E no seu tempo diz respeito a uma ação contínua. Ou seja, devemos nos sujeitar a Deus e continuar a nos sujeitarmos à sua palavra. Devemos resistir ao diabo e continuar resistindo ao diabo, enquanto tivermos neste mundo. Pois ao falar sobre submissão a Deus e resistir ao diabo, Tiago nos apresenta mais princípios que todo cristão deve praticar para transformar conflitos em harmonia com Deus e o próximo. Em segundo lugar, aproximação e purificação. Chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Note, meus irmãos, que Tiago ele nos ordena a nos chegarmos a Deus. É muito comum nas Escrituras Sagradas o Senhor sempre está chamando o seu povo para uma aproximação, para uma intimidade, para uma relação mais profunda. O Senhor ele sempre está convocando o seu povo. E o seu povo deve responder positivamente, se aproximando dele. Só que Tiago, ele diz que nós devemos se aproximar na certeza de que Deus vai se aproximar de nós. É uma relação onde nós nos aproximamos do Senhor e Ele se aproxima de nós. Só que nós não devemos nos aproximar de qualquer maneira do Senhor, porque Ele é Deus. Devemos nos aproximar de Deus, Ele que se achegará a nós com mãos purificadas. Diz Tiago, purificai as mãos, pecadores. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Nós não podemos nos aproximar de Deus de qualquer forma. Nós devemos nos aproximar do Senhor à luz daquilo que Tiago diz à igreja, com mãos purificadas. E a ideia aqui é de Êxodo capítulo 30, quando o Senhor ele estava orientando a ordem sacerdotal a comparecerem diante da sua presença com mãos puras, com mãos limpas, com seus corações purificados, para que eles não morressem. Muitos cristãos se aproximam de Deus de qualquer maneira, com seus corações ambíguos, dobres, duvidosos. Ou seja, há em seus corações não mãos purificadas, uma vida purificada, mas há em seus corações aquilo que Tiago está condenando. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Há nos seus corações uma divisão. Eu quero servir a Cristo, mas também o mundo. Eu quero ter comunhão com Deus, mas também com os inimigos da fé. Eu quero estar na comunhão dos santos, mas estar sentando na roda dos escarnecedores. O que é que Tiago diz? Vós de ânimo dobre, limpai o coração. Ou seja, é uma pessoa dividida. Como ele falou lá no versículo 8 do capítulo 1 da sua epístola. Tiago 1:8. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. E novamente ele retoma, quer se aproximar de Deus, se aproxime purificando as suas mãos, pecadores. Ele chama a igreja de pecadora, porque havia guerras, havia lutas, os ricos estavam oprimindo os pobres estavam sendo desprezados, havia muitos pecados dentro da igreja. Então Tiago diz, se aproximem de Deus, não de qualquer forma. Se aproxime de Deus purificando as vossas mãos. E vós que sois de mente dividida, vós que sois de duas almas, limpai o coração. Porque, meus irmãos, quando nós nos aproximamos de Deus com o coração quebrantado, Ele está próximo. Quando nós, lá no nosso íntimo, manifestamos que queremos servi-lo exclusivamente, Ele fala conosco, Ele nos renova, Ele nos guia, Ele nos direciona, Ele nos reestabelece. Quando lá no nosso íntimo há somente Cristo reinando, o nosso coração está limpo. E o que é que disse Jesus? Os limpos de coração verão a Deus. Por isso que você não pode se aproximar de Deus de qualquer forma. Aproximar-se de Deus é essencial para uma convivência plena e segura. Por quê?
Porque ele torna o caminho mais fácil, ou seja, ele vem em nossa direção. Quando nós nos aproximamos diante dele, como ele preceitou em sua palavra. Agora, meus irmãos, precisamos nos achegar ao Senhor dia a dia. Se você quer ter comunhão com ele, aproxime-se de Cristo. Se você busca uma vida emocionalmente equilibrada, aproxime-se de Cristo. Se você quer ter segurança, de forma que Satanás não vai lhe tocar, aproxime-se de Cristo, resista ao diabo e Satanás vai fugir. Se você almeja ter a certeza da salvação, aproxime-se de Cristo, porque é Ele que vai trazer confiança ao seu coração, de forma que nada neste mundo pode tirar a certeza da sua salvação, porque você está próximo de Cristo, e Cristo, como diz o autor aos Hebreus, que é o nosso irmão mais velho, não se envergonha de nós, somos seus irmãos, amigos. Mas essa certeza de salvação é mediante a aproximação de Deus, com o coração limpo e mãos purificadas. Se você quer, de fato, crescer espiritualmente, aproxime-se de Cristo. Se você quer vencer os seus temores, inseguranças, aproxime-se de Cristo. Porque é Ele quem diz, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Mas é importante que você compreenda outra questão, que eu tenho falado, mas é necessário reiterar. Aproxime-se purificando suas mãos. Aproxime-se não buscando a união de Cristo com o mundo, com o coração dividido, mas desejando apenas Cristo. Deseje exclusivamente com intensidade Cristo. Aproxime-se, mas purificando o coração, porque ânimo dobre significa querer Cristo enquanto se tem o mundo no coração, sendo que um exclui o outro. Por isso você deve desejar exclusivamente, com intensidade, somente o Cristo glorificado, porque Ele não vai lhe dividir com ninguém. E uma vez querendo Cristo e almejando o mundo, você não vai ter Cristo. Por isso que Tiago diz, aproximemo-nos, com mãos purificadas e coração limpo. É muito importante nós entendermos isso, meus irmãos, porque os falsos líderes, os falsos pregadores hoje, não têm a coragem de dizerem aquilo que Tiago diz. Limpai as mãos, pecadores, para se aproximar de Cristo. As pessoas estão sendo convidadas a virem a Cristo de qualquer maneira. As pessoas são convocadas a estarem na igreja de qualquer maneira. Muitos vêm para dentro da igreja, mas os seus corações estão lá no mundo. Muitos estão no âmbito de culto ao Senhor, mas estão pensando em lazeres, estão pensando até em pecados. Algumas pessoas estão nos púlpitos, como nós já vimos e ouvimos relatos. Pessoas estão nos púlpitos pregando, enquanto nas semanas estão em adultério, em fornicação, na mentira, são desonestas, vivem em guerras e lutas. E estas pessoas que se aproximam de Cristo dessa maneira, não terão nada dele. E se continuarem desta forma, um dia ouvirão de Cristo: apartai-vos de mim que não vos conheço. E a ideia lá é que Cristo nunca teve uma relação com essas pessoas, porque elas vivem em iniquidade. Então nós devemos se nos aproximar de Cristo com o coração contrito, arrependido, suplicando para que Ele nos purifique de todo pecado e nos habilite a vivermos piedosamente para a sua honra e glória. Você não pode se aproximar de Deus de qualquer maneira, porque Ele é Deus e você é servo. O nosso Senhor é Senhor do universo e você é um pobre, miserável pecador. Porque ao considerar o mandamento de submeter-se a Deus, resistir ao diabo e aproximar-se com mãos purificadas, observe que Tiago apresenta outro princípio relacionado aos sinais visíveis de uma mudança genuína. Em terceiro lugar, arrependimento verdadeiro. Olha a linguagem que Tiago usa. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Como podemos estar alegre vivendo em pecado contra o nosso Senhor? Como podemos sorrir se lá no íntimo dos nossos corações nós o desonramos, o desprezamos? Por isso Tiago, como princípio de relação saudável com Deus e com o próximo, usa uma linguagem que nos remete a arrependimento verdadeiro. Afligi-vos, sentir-se miserável, dependente completamente do Senhor. Mas como é que a sociedade quer que você se sinta?
Você é ouro de Ofir. Você é precioso. Você é inigualável. Você é o ponto fraco de Deus. É uma linguagem satânica que minimiza a magnificência, santidade absoluta de Deus, enquanto nos eleva a um estado que não é o nosso. Lá em Apocalipse, capítulo 4, aqueles anciãos depositaram suas coroas diante de Cristo. Por quê? Porque ali estava o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Qualquer posição nossa é de prostração diante do Senhor. E Tiago, ele diz que nós devemos nos sentir miserável. Quem disse isso, meus irmãos? O apóstolo Paulo, no final do capítulo 7 da sua epístola aos Romanos. Miserável homem que sou. Ou, dependendo da sua tradução, a tentativa de minimizar a importância da palavra, desventurado homem que sou. Mas a ideia lá é miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo desta morte? E a resposta de Paulo é: dou graças a Cristo Jesus. É somente Cristo que pode nos tirar desse sentimento de miserabilidade, de aflição. Todavia, há momentos que nós devemos nos sentir assim. Por quê? Porque estamos pecando contra o Senhor. Afligi-vos, diz Tiago, ordenando à igreja, afligi-vos, sintam-se miseráveis, lamentem, ou seja, sintam-se em luto, em tristeza profunda. Porque favorecer o rico em detrimento do pobre, lutar por posições dentro da igreja, falar mal do irmão, da irmã, usar a língua para destruir vidas. Tiago, ele não poderia dizer outra coisa para a igreja. Por isso ele disse: aflijam-se, lamentem e chorem, e convertam o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Abra sua Bíblia lá em 2 Coríntios capítulo 7. Em 2 Coríntios capítulo 7, verso 10 diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Tiago, meus irmãos, assim como Paulo, está nos ensinando que em fase dos nossos pecados, devemos sim nos sentir miseráveis, desnudos, sem as vestes da salvação, sem a aprovação divina, e devemos clamar como fez o salmista: Senhor, não retires de mim o teu espírito, não me lances fora da tua presença, porque somente nos sentindo miseráveis, somente lamentando em face dos nossos pecados, somente chorando, é que de fato iremos viver uma vida que glorifica a Deus. Porque essa tristeza que o mundo tem de camuflar, esse pesar, esse sentir-se miserável, distante de Deus, esse sentimento de estar em trevas, que o mundo quer rejeitar, com paliativos mundanos, como lazeres, bebidas alcoólicas, ou qualquer outra inclinação pecaminosa do homem. Este sentimento que Tiago diz que nós devemos ter, faz com que venhamos produzir arrependimento para a salvação. Porque a tristeza, segundo o mundo, produz morte, como disse Paulo. Mas a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação. Saiba que o arrependimento é essencial para que o perdão aconteça. Sem arrependimento, o perdão se torna impossível. E à luz de Tiago, nós sabemos que arrependimento vai além de meras palavras. É uma manifestação de sentimento, tristeza e dor pela ofensa ao rei. O doador da vida foi desonrado. Então sentimos, sim, aflição, tristeza, luto, porque é uma manifestação do que sentimos em fase da dor e ofensa ao Rei dos Reis. O doador da vida foi desonrado, o Cristo amoroso foi menosprezado. Portanto, é natural que surjam sentimentos de miséria, angústia, tristeza e lágrimas ao se arrepender. Se as lágrimas brotam na sua vida por causa de uma música gospel, mas não em razão de seus pecados, isso não é arrependimento, é sentimentalismo vazio.
Pois a tristeza que vem de Deus gera arrependimento para a vida, que por sua vez leva à salvação. Algumas pessoas, meus irmãos, choram quando ouvem músicas que as tocam no mais íntimo dos seus corações. Afinal, os instrumentos têm essa capacidade. A melodia, os arranjos, a belíssima voz tem esse grande poder. Isso não significa que é arrependimento verdadeiro. Isso não significa que seja o Espírito Santo usando a letra daquela canção para lhe trazer um ensino. Possa ser que seja simplesmente o seu coração lhe auto-enganando, mostrando um determinado emocionalismo distante de arrependimento genuíno. Porque se você chora, quando você escuta músicas gospels, mas não chora, não lamenta, não sofre com o pecado causado ao Rei dos Reis, você não passou pelo arrependimento verdadeiro. Apenas emocionalismo barato, forjado pelo homem. Porque quando nós, meus irmãos, estamos tomados pela palavra do nosso Senhor, quando o nosso coração inclina-se para a honra de Cristo, ao pecarmos, nós lamentamos, nós choramos, nós nos entristecemos, porque nós estamos cometendo o mal sem par. Pecado contra Deus. Por isso que Tiago, ele fala das faces, das características do arrependimento verdadeiro no versículo 9. Tiago, ele apresenta princípios fundamentais que devem ser adotados por todos os cristãos, para que haja transformação real dos conflitos em harmonia, tanto com Deus quanto com o próximo. E você vai saber porque Tiago, ele foca no cristão. A submissão a Deus, a resistência ao diabo, aproximação e purificação, bem como arrependimento genuíno, são diretrizes que impactam significativamente nossos relacionamentos espirituais e interpessoais. Em seguida, estarei destacando o quarto e último princípio, que nós vamos considerar agora, verso 10. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Olha mais princípios que Tiago nos traz. Humilhação e exaltação. Lá em Isaías, no capítulo 57, versículo 15, diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Por que Tiago ele diz que nós devemos nos humilhar? Porque a humilhação causa a nossa exaltação. E vejam que o profeta Isaías, que falou muito dos pecados da nação de Israel, pontua para nós que o nosso Senhor, Ele é o sublime. Ele habita no alto e santo lugar, mas Ele também habita com o contrito e abatido de espírito. Por que nós devemos nos humilhar, meus irmãos? Porque é a humilhação que nos aproxima mais de Deus. E porque Cristo, Ele também se humilhou, como diz Paulo em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5 em diante. Que Ele deixou a sua glória, Ele tomou a forma humana, Ele foi morto na cruz do Calvário, sepultado. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele se humilhou, mas a sua humilhação deu lugar à sua exaltação. Se você não estiver disposto a se humilhar, você não vai ser exaltado. Se você não estiver disposto a se humilhar, não há como ter relações duradouras e harmoniosas dentro da igreja. Porque como pecadores, nós sempre estaremos nos alfinetando. Ainda há a presença do pecado em nossas vidas. Às vezes será uma palavra maldita. Às vezes será uma ação omissa. Sempre haverá conflitos dentro da igreja. Porque o pecado ainda está presente em nossas vidas. Por isso que a humildade nos aproxima de Deus e nos leva a enxergar a nossa dependência dEle. E uma vez tendo esse senso de dependência ao Deus que é soberano, nós vamos liberar perdão, nós vamos pedir perdão, nós vamos até a pessoa que nos ofendeu e vamos arguir com ela para que ela se arrependa. Isso é humildade. Sem humildade, não há como nós nos relacionarmos genuinamente. Porque se cada um aqui for viver pensando em torno de si, haverá guerras e lutas, ao invés de humildade e exaltação. Agostinho, ele disse o seguinte: como a árvore deve lançar profundas raízes para baixo, para que se desenvolva para cima, assim,
todo aquele que não tem sua alma profundamente arraigada na humildade se exalta para a sua própria ruína. Aqueles que se humilham serão exaltados. Aqueles que se exaltam serão humilhados, porque a soberba precede a queda. Todos almejam ser exaltados. Todos almejam os holofotes, serem reconhecidos e autopromovidos. Todos querem ser exaltados. Porém, poucos trilham a jornada para a exaltação, que começa com a humilhação. É necessário se humilhar. E ao se humilhar, Deus o elevará. Pois Ele não permite que alguém permaneça em um estado de humilhação perante Ele. Ele exalta, levanta e faz com que o humilde ocupe lugares entre os príncipes. Jesus, ele sempre estava ensinando esses princípios para nós, no que diz respeito à humildade. Não escolham os melhores lugares. Vá lá para trás. E quando alguém lhe chamar lá para frente, você vai ser honrado diante de todos. Mas uma vez escolhendo os melhores lugares, possa ser que alguém lhe diga, vá ali para trás, e assim você vai ser desonrado. Jesus, ele sempre estava nos proporcionando ensino sobre humildade, dizendo que a humildade nos conduz à exaltação. Seja com a sua vida, com os seus ensinos, Tiago nos mostrando o que nós devemos fazer diante do Senhor e para com o nosso próximo. A humildade, meus irmãos, ela é necessária para que a exaltação ocorra. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Somente observando, meus irmãos, esses princípios, é que nós seremos uma igreja triunfante, gloriosa, saudável. Somente observando esses princípios, Cristo será glorificado nas nossas vidas e através de nós. Eu quero concluir dizendo o seguinte: viver centrado em si mesmo, buscando construir uma vida apenas para alimentar o ego, não resulta em altruísmo ou generosidade. Isso aí vai estar escasso, mas em uma existência desprovida de propósito, uma vez que a pessoa está alimentando somente o seu ego. A sua vida, por sua vez, será desprovida de propósito. E ela vai se tornar uma pessoa tão solitária que não haverá com quem compartilhar as suas vitórias. Pode até existir alguém que acompanhe a sua jornada, mas lá no fundo, egoísta, dado o seu egoísmo, dada a sua vida estar centrada em si, tem medo dessas relações, de compartilhar qualquer coisa, porque o seu coração cria desconfiança, cultiva uma forma de egocentrismo, fazendo com que ela fique só. Porque é uma pessoa individualista. E todo individualista vive em um estado de guerra e conflito consigo mesmo e com os outros. Traçam planos, tramam contra outras pessoas, causam intrigas, divisões, cicatrizes, sofrimentos. No entanto, ao final, continuam com os seus corações vazios, infelizes, ressentidos e solitários, mesmo cercados por pessoas, porque seguiram um caminho onde apenas ouviram seus corações, a voz de Satanás e se deixaram influenciar por este mundo. Hora ou outra, você vai presenciar alguém assim dentro da igreja. É uma pessoa que até conquista algo, mas aquilo que conquista não tem o brilho da felicidade de uma pessoa menos favorecida que alcança essas coisas. É uma pessoa que está dentro da igreja, cercado por pessoas, mas é só. Possui uma vida amargurada, uma vida infeliz. Nada lhe é suficiente, porque é uma pessoa que vive a sua existência medíocre em torno de si. E uma vez voltada somente para si, a tendência é continuar com seu coração vazio e desprovido de real felicidade. Mas aqueles que escutam a voz de Deus em sua palavra, seguem princípios que transformam conflitos em harmonia com Deus e com os outros. São cristãos regenerados que se submetem a Deus. Embora em diversas ocasiões seus corações tenham lutado contra a voz revelada de Deus nas Escrituras, não cederam às suas inclinações, mas se entregaram a Deus plenamente. Por isso, conseguem resistir ao diabo que os tenta continuamente. Lutam e mesmo quando se sentem fracas e aparentemente sem forças, persistem e assim o diabo se afasta delas. Porque o diabo foge dos servos do Senhor que se aproximam diante dele continuamente. Uma vez que os seus servos abrem os seus corações
purificam as suas mãos, limpam as suas consciências, entregam os seus corações como um sacrifício no altar diante de Deus. O diabo foge dessas pessoas. Assim, ao se achegar e purificar os corações, se prostram aos pés do Senhor, porque a vida delas é estar aos pés do Senhor. Elas entendem que não há melhor lugar de que estar ajoelhados aos pés do Senhor. Eles se afligem, lamentam e choram por entristecer o seu Senhor, pois acidentalmente pecaram contra a sua palavra e continuam a chorar, a lamentar. Por isso, a tristeza causada pelos pecados é substituída pela alegria da salvação. O pranto, nesse caso, é realmente trocado por risos, porque estão caminhando com o Senhor que os redimiu. Suas lutas demonstram o quanto se humilham diante de Deus. Por isso, o próprio Deus os exalta e ninguém os abate. Por mais que hajam tramas contra a sua vida, ninguém os abate, porque Deus transforma toda maldição em bênção. Meus irmãos e irmãs, os princípios que Tiago nos oferece foram extraídos do coração de Deus para que os pratiquemos, transformando assim os nossos conflitos, as nossas relações, em uma relação de amor com Deus e uns para com os outros. E para que tenhamos paz com os outros, devemos trilhar o caminho dos princípios considerados nesta noite, pois toda transformação genuína começa em nós, para depois serem reproduzidos através de nós. Amém.